Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 23. Capitão. Houve um chamado urgente para o líder do ataque na frente. Encontrei um cadáver humano. Um cadáver. O líder do ataque, que estava conversando com Suo, voltou às pressas para os caçadores. Seus olhos se arregalaram quando viu o corpo. É um cadáver de verdade. Mas isso não parece um cadáver comum. Suas expressões ficaram sérias. A condição do corpo era certamente estranha. Um cadáver que foi queimado com carvão preto. Era um cadáver não natural encontrado na estação de Seul. Nunca ouvi falar de um monstro que usasse fogo aqui. É isso que estou dizendo. Bem na hora, Suo foi ver o estado do corpo com os coletores. Os olhos de Suo se arregalaram. O estado do corpo era muito familiar. Ele virou a cabeça para o lado e olhou para o assistente Lin. Suo, esse cadáver. Sim. Parece trabalho das névoas flamejantes. Suo assinou com a cabeça para confirmar. Os atacantes voltaram sua atenção para Suo ao mesmo tempo. Névoas flamejantes. Aquele demônio de fogo azul. Tem certeza? A menos que fosse uma grande guilda, os caçadores não conheciam todos os tipos de monstros. Tenho certeza. Publicidade. Depois que Suo investigou o incidente da Universidade da Coreia, ele estava procurando informações sobre névoas flamejantes na internet. E descobriu um fato surpreendente. As névoas flamejantes não eram monstros naturalmente. Suo murmurou calmamente a informação que havia lido então. As névoas flamejantes se auto-inflamam quando uma pessoa não despertada inala uma certa quantidade de névoa azul. O que? Névoas flamejantes eram originalmente humanos. Entre os caçadores de carreira curta, havia quem nem soubesse. Isso também porque não demorou muito para que a Associação de Caçadores revelasse a verdade sobre as névoas flamejantes. Era um fato bem conhecido que elas atacavam humanos e aumentavam seus clones. No entanto, dificilmente havia como afirmar como as primeiras névoas flamejantes foram formadas. Um dos caçadores percebeu algo e murmurou. Espere. Se foi assim que as névoas flamejantes apareceram pela primeira vez, e o boato de que você pode despertar bebendo névoa azul? Obviamente, é um absurdo. Ou, as informações sobre as névoas flamejantes foram deturpadas. Você pode despertar bebendo névoa azul. Já faz mais de um ano que esse boato começou a circular na internet como uma lenda urbana. No entanto, ninguém ainda foi capaz de descobrir a verdade sobre o boato. Todo mundo que bebeu como um experimento teria queimado até a morte, mas isso não importava agora. Então este cadáver, como diabos veio parar aqui? Isso era exatamente o que os caçadores estavam curiosos. Este lugar ficava no quarto andar do subsolo da estação de Seul. Não fazia sentido para uma pessoa não despertada ter atravessado pelos lagartos por todo esse caminho sozinha. Além disso, era ainda mais estranho que ele andasse até ali sozinho depois de se tornar uma névoa flamejante. Se tivesse saído da estação para queimar outras pessoas, faria sentido. Mas não teria descido a este lugar onde só havia monstros. Capitão. Aqui também. Naquele momento, um novo cadáver foi encontrado a alguma distância. A condição do corpo era a mesma de antes. Eram os restos carbonizados de névoas flamejantes. Aqui também. Mesmo depois disso, os caçadores conseguiram encontrar vários outros cadáveres. Publicidade. Quanto mais isso acontecia, mais séria a expressão do líder da expedição se tornava. Algo está errado. Como responsável pela segurança dos caçadores, era difícil simplesmente ignorar essa situação estranha. No entanto, o assunto era muito pessoal para parar de caçar apenas por causa disso. Além disso, eles só encontraram alguns cadáveres. E também, com essa quantidade de pessoas reunidas, mesmo que dezenas de névoas flamejantes aparecessem, seria administrável. Vamos continuar caçando primeiro. O ataque recomeçou. Suo. O professor Lin se aproximou de Suo com uma expressão inquieta. Eu vou te dizer com antecedência desta vez. O quê? Se houver perigo, posso fugir primeiro. Ah, o que há com esse covarde?
Sue e Beru olharam para o assistente Lin com expressões ridículas. Mas, o professor Lin foi muito sincero. Você sabe que eu tenho habilidades de fuga, certo? Se algo acontecer, você pode usar sua habilidade de invocação para fugir. Vou fugir sozinho também. O professor assistente Lin continuou olhando em volta como se algo estivesse perturbando enquanto ele falava. Sue olhou para o rosto dele e perguntou: Professor, você parece ter certeza de que algo vai acontecer, não é isso não? Claro, é muito melhor se nada acontecer. Mas, só por precaução. Em resposta às palavras de Sue, o professor assistente Lin finalmente soltou um suspiro profundo e confessou seus pensamentos. Na verdade, minha mãe foi morta por uma névoa flamejante. Ela mesma se tornou uma névoa flamejante e tentou me matar. É por isso que tenho tanto medo de névoas flamejantes. Parece que minha mãe está tentando me matar de novo. Sue não podia dizer nada contra isso. Publicidade. Então, das profundezas da estação de Seul, um grito alto irrompeu. Quente, quente. Aag. 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 Gritos. Um grupo de pessoas acorrentadas lutava em agonia. Seus corpos estavam envoltos em névoa azul. Ajuda. Por favor, poupe-me. Vou dizer que não vi nada. Realmente não vi nada. Atrás deles, pessoas que ainda não haviam sido queimadas imploravam por suas vidas, soluçando em desespero. Puro medo. Loucura. Não fazia sentido. Porque eles tinham que sofrer em um lugar como aquele? Ninguém poderia responder à pergunta. Era óbvio. Porque não havia razão para isso em primeiro lugar. Eles foram terrivelmente azarados. Apenas por esse motivo, estavam sendo queimados vivos. Está tão quente. Havia pessoas na frente que observavam calmamente seus gritos. Deveria estar mais quente. O poder de fogo não é bom. Eles eram um grupo de pessoas usando máscaras e mantos pretos. Seus rostos estavam cobertos com máscaras de corvo, como algo saído de um filme medieval. Ei, não podemos aumentar o poder do fogo. Estamos ficando sem combustível. TSC. O combustível é sempre o problema. Não podemos pegar mais. Já que todos os membros da Guilda Yen foram pegos desta vez. Arg. Como algo assim aconteceu? Publicidade. O mascarado de corvo balbuciou. Enquanto isso, os gritos que pareciam durar para sempre foram subitamente interrompidos. Enquanto estavam amarrados naquele lugar. Roar. Névoas flamejantes. O monstro da névoa azul, queimando com o cadáver negro como pavio, rugia ferozmente. Grrrrrr. Ei. Prazer em te conhecer também. Um mascarado de corvo acenou com as mãos com indiferença enquanto usava luvas grossas. Tudo bem, então vamos começar a trabalhar antes que a lenha apague. O que devo fazer quando terminar? Um mascarado no canto levantou a mão e perguntou. Ao lado dele estavam os restos de uma névoa flamejante que havia esfriado. Esse aí. Nós mesmos faremos o trabalho, então jogue isso fora e venha. Sim, senhor. Você sabe que não pode jogar fora por perto, certo? Claro. O mascarado carregou os restos das névoas flamejantes no carrinho, um por um. Ele resmungou enquanto arrastava o carrinho para fora. Tão incômodo. Onde devo jogá-los fora desta vez? Se eu pudesse, gostaria de empilhá-los todos perto da fábrica. Ei, você não ouviu falar sobre este local? Jogue fora o mais longe possível. Eu sei. O mascarado encolheu os ombros e desapareceu na escuridão, puxando o carrinho enquanto ele fazia barulho. Os outros mascarados, que estavam assistindo por trás, estalaram a língua como se não estivessem gostando. Ele continua sendo preguiçoso. Mesmo que diga isso, é um cara legal. Agora, vamos começar devagar. Sim. O trabalho da 13ª poeira estelar começará. Os olhos do mascarado tornaram-se extremamente cautelosos. Enquanto isso, os olhos daqueles acorrentados atrás deles estavam cheios de desespero. Por favor, salve-nos. Publicidade. Alguém por favor. Eles imploraram e imploraram. Mas suas vozes não chegaram a lugar nenhum.
As antenas de Bear se ergueram. Ele virou a cabeça e olhou para a escuridão do túnel do metrô. Jovem mestre. Eu também senti isso. Eu também estava olhando naquela direção. É porque meus sentidos aumentaram. Informação. Sentido. Um atributo que aumenta os 5 sentidos. A capacidade de detecção de crises aumenta. Na escuridão dos longos trilhos do metrô, em algum lugar daquele túnel profundo, ele sentiu uma aura sombria. É assustador, ele poderia dizer sem olhar. Deve ter algo poderoso à espreita do outro lado. A primeira coisa que lhe veio à cabeça era a existência de um chefe. No entanto, o campo da estação de Seul era uma antiga masmorra que já estava lá há um ano. Isso significava que outros caçadores já haviam acabado com monstros que davam dinheiro como os monstros-chefes. Como resultado, os únicos monstros restantes eram lagartos com grande número e excelente fertilidade. Se não é um chefe, o que é essa energia? Suo olhou para os atacantes que caçavam os lagartos. Ninguém mais notou além de mim. Algo estava brilhando na escuridão. Como uma águia observando sua presa de longe no céu. Seus alvos eram os atacantes que faziam barulho na área. E também publicidade. O combustível veio até mim. De repente, uma voz murmurou no escuro. Os olhos de Suo e Beru se arregalaram e gritaram ao mesmo tempo. Desviem disso. Um inimigo. Bang. Ocorreu uma explosão. Então, apareceu algo vestindo uma túnica preta. Um homem não identificado usando uma máscara de corvo. Mas ninguém pensava nele como humano. O antebraço do monstro, anormalmente inchado, estava saindo do manto preto. É um monstro humanoide. Os caçadores se reagruparam rapidamente. Desviar. O monstro levantou-se lentamente e puxou o punho preso no chão do túnel. Ótimo. Crack. Um pedaço de cimento se desfez em sua mão de aparência verdadeiramente bizarra. Então swoosh. Em um instante, sua figura desapareceu da vista de todos. Os olhos dos caçadores surpresos ficaram ocupados procurando por ele. Mas já era tarde demais. O curandeiro problemático primeiro bang. De repente, seu punho inchado apareceu por trás, migrando nas costas indefesas do líder do ataque. Os olhos do líder se arregalaram quando ele percebeu que estava um passo atrás. Publicidade. Então. Svish. Os olhos do monstro se arregalaram. Alguém saltou na frente dele e bloqueou o ataque. Slash. Sangue negro jorrou como uma fonte. Suo bloqueou o punho com o chifre de vulcão e olhou para o monstro. Olha só quem é. O canto da boca do monstro ergueu-se perversamente.